Olá, meu nome é Thiago, sou graduado e mestrando em psicologia e hoje eu tô aqui para te dizer que ler não é aprender. Não quero só cortar sua onda, te desanimar, mas é uma realidade que a gente tem, a gente se depara com ela e a gente tem que lidar com ela. E saber a realidade, eu acho que é melhor, porque a gente consegue se adaptar melhor a ela, do que fingir que não é assim e a gente seguir o que a gente acha melhor ou como a gente gostaria que fosse. Como a gente gostaria que fosse. Eu me incluo nisso. Eu leio um livro, leio um texto, qualquer coisa. E eu aprendi totalmente o que está ali. Então, eu li o livro, sei do livro. É muito comum a gente ter isso. Ah, eu já li esse livro, li rapidinho. Aí a gente vai, se for pedido para a gente explicar o que tem no livro, falar sobre aquilo, aí a gente emperra. E talvez você tenha passado por essa experiência, talvez você nunca testou realmente o conhecimento, você simplesmente leu e seguiu em frente. Mas isso que a gente vê com muito experimento, que é quando a gente vai testar a leitura, a simples leitura, uma vez só não adianta muito. Então ler não é exatamente aprender, por quê? Você tem uma retenção relativamente baixa da leitura, depende, claro, de outros fatores. Então, por exemplo, se eu já sei muito de uma coisa, eu leio um assunto relacionado àquilo, então aquilo encaixa muito com o que eu já tenho, com as informações que eu já tenho. Então eu aprendo mais daquilo ali, daquela informação. Se é um assunto totalmente novo, é muito diferente. Se eu pegar um livro agora de, sei lá, teoria das cordas na física, provavelmente eu não vou reter muita informação, porque eu não tenho muita informação compatível para colar essa nova informação. Então, esse é um fator. Tem fatores normais que é a curva do esquecimento, a gente naturalmente esquece. A gente naturalmente esquece a maioria das coisas. É normal. O nosso cérebro, ele é uma ferramenta, uma máquina incrível, mas ele não daria conta de guardar todas as informações exatamente como a gente viu. Então ele tem processos de compactar essa informação, jogar um monte de coisa fora. Normal. O que o objetivo principal aqui não é te desanimar, é te dizer assim, te ajudar a ter uma visão mais realista das coisas. Porque se a gente fica pensando que só ler é, é aprender em si, a gente pode ficar despreparado quando a gente precisar desse conteúdo que a gente não aprendeu bem. Dou um exemplo. Eu fiz uns vídeos esses dias falando que eu leio 6 livros ao mesmo tempo. Expliquei por quê. Não é para tirar onda. Eu expliquei por quê. E esses livros são todos técnicos científicos relacionados à psicologia e neurociência. O que acontece? E aí que fica mais bizarro. Eu nem comentei lá, mas esses 6 livros eu não vou ler uma vez só. Eu vou ler várias vezes esses mesmos livros. Por quê? Porque são livros que eu quero aprender. Então aí a gente já tem uma diferença importante. Se você quer ler só para ter uma informação e ela é temporária, ok. Leia e acabou. Não precisa, se você não vai precisar daquela informação no futuro, não precisa ter muito esforço ali. Mas se você precisa da informação, você quer reter, primeiro passo, e é um passo simples, é você reler. Então, o que eu faço com esses livros todos? Eu vou já selecionando, grifando as partes que eu vou reler no futuro. Então, quando eu for reler, eu não vou reler o livro todo, de todos os 6 livros de novo. Né? Livros de 500, 600 páginas. Não tem tempo hábil na vida pra gente ler, ficar relendo tudo o tempo todo. Eu vou reler só esses espaços. Então, é uma revisão, uma releitura, só que mais compacta. Por quê? A partir do momento que eu li uma vez, eu já tive um contato com aquela informação. O meu contato posterior vai ser melhorado. Lembra que eu falei? O meu conhecimento prévio ajuda eu a conectar as informações novas. Então, quando eu vou ler de novo, já é diferente, já estou mais preparado, estou mais condicionado. Pense em exercício físico, né? Você vai correr uma maratona de 42 quilômetros de uma hora para outra. Você vai começar devagarinho. E seu corpo vai se condicionando, com o tempo vai ficando mais fácil. Então, com a leitura também é isso. Então, esse é o aspecto animador da coisa, né? Que te desanimei no começo, isso é animador. Se você tem contato com o mesmo tipo de conteúdo relacionado, a leitura vai ficando mais rápida e você vai aprendendo mais rápido. Só que tem um processo, tem um mecanismo envolvido nisso e a gente tem táticas para lidar com isso, né? Se eu penso assim, eu preciso dessa informação, eu vou ter que rever essa informação, vou ter que trabalhar com ela. Então eu já sei que só ler uma vez e fechar o livro e nunca mais olhar não é uma boa coisa.
porque eu preciso de repetir para fixar isso na minha memória. E tem várias outras formas de estudar. Então, ler é um processo básico, né? A gente tem que ler. É um processo básico de aprendizagem, mas ele não é o único, ele é só o começo. Tem várias outras coisas que você tem que fazer para aprender bem. Tem um curso que eu fiz, que se chama Hackeando a Aprendizagem, que é a ciência de como estudar melhor, que tem um monte de técnica de estudo e os princípios por trás dessas técnicas. Por que que elas funcionam mais ou menos, quando que você usa mais ou menos. Então, ler só o começo da coisa, né? Não é para desanimar, como eu já te falei, mas é para você ter noção. Então, lê o começo e você tem várias formas, por exemplo, de saber selecionar informação. Às vezes tem coisa que você vai só ler mais por cima, tem coisa que você vai aprofundar. Então não precisa desanimar também, achar que é tudo muito difícil, muito demorado, não. Então tem até técnicas de leitura acelerada lá, que funcionam de verdade. Porque essas que você vê um monte aí na internet, tem muita coisa que você lê, né? Você lê. Não, leia o livro só vendo as palavras do meio e as palavras do canto você não vê. Isso não é tão simples assim, sabe? Seria uma maravilha. Vou ler e não vou ler rápido, vou ler só pedaços da informação. Lá eu explico que tem técnicas, nesse curso tem técnicas para você realmente ler mais rápido. Outras horas não tem como, você vai ter que ler mais devagar. Então eu explico quando você aplica e como você aplica isso. Vou deixar o link embaixo, né? Pra você fazer a inscrição se você quiser. Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o assunto, sobre o curso, pode me mandar mensagem, pode comentar, a gente vai conversando. Abraço.